Olá, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E hoje nós continuaremos estudando o direito das obrigações. Aulas passadas nós estudamos o conceito de obrigação, falamos dos seus elementos constitutivos, fontes da obrigação, e trabalhamos 3 espécies obrigacionais quanto à prestação. Obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Agora nós passamos para uma outra classificação obrigacional que leva em conta o número de objetos ou o número de sujeitos na relação obrigacional. Você se lembra quanto aos elementos constitutivos que a obrigação ela deve conter elemento subjetivo, objetivo e espiritual. Sendo que elemento subjetivo, toda obrigação deve ter ao menos um devedor e um credor. Elemento objetivo, toda obrigação deve ter um objeto imediato, dar, fazer, não fazer, e um objeto imediato, bem da vida, dar o quê, fazer o quê, não fazer o quê. Pelo menos um objeto. E o elemento espiritual é o elemento que vinculará esses 2 primeiros elementos, né? Vinculará o devedor ao credor, o credor ao devedor, e os 2 ao objeto da relação obrigacional. Lembra-se disso? Ok. A obrigação ela deve ter ao menos um devedor, um credor. Ao menos um objeto, imediato e imediato, ao menos. Ao menos, porque a depender da situação prática, é plenamente possível termos uma relação obrigacional com vários devedores, com vários credores ou com vários objetos. Nesse contexto é que surgirão essas espécies obrigacionais. Classificação de obrigação quanto ao número de objetos ou sujeitos. Nós vamos dividir em obrigações simples e obrigações complexas. Obrigações simples, aquelas que contam com apenas um devedor, um credor, um objeto. Ou seja, obrigação com singularidade de elementos. Por isso, simples. Obrigação com singularidade de elementos. Há apenas um credor, um devedor, uma prestação. Um objeto. E obrigações complexas ou compostas, aquelas em que nós temos multiplicidade de algum ou de todos os elementos. Complexidade em direito nos remete à ideia de multiplicidade. Portanto, obrigações complexas ou compostas são aquelas em que há multiplicidade de alguns ou de todos os elementos obrigacionais. Ou seja, eu tenho mais de um objeto, eu tenho mais de um devedor ou mais de um credor. Obrigação complexa. Obrigação simples, singularidade de elemento. Obrigação complexa, multiplicidade de elementos. E aí, voltando aqui para o nosso quadrinho esquematizado, obrigação simples, singularidade de elementos. Obrigação complexa, multiplicidade de elementos. Se nós tivermos vários objetos, chamaremos esta obrigação de objetivamente complexa. Vários objetos. Objetivamente complexas. As obrigações objetivamente complexas, objeto da nossa aula de hoje, poderão ser conjuntivas ou disjuntivas. Poderão ser cumulativas ou alternativas. Tá? E tem uma razão muito grande para esse facultativas aqui com as interrogações. Tá? Já vamos explicar. Ok? Então, se vários forem os objetos, objetivamente complexa, cumulativa
ou alternativa. Se vários forem os sujeitos, tais obrigações serão subjetivamente complexas, e aqui teremos 3 subespécies, que nós estudaremos na próxima aula. Obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Ok? Fechou aqui a introdução? Obrigações simples, aquelas que nós temos singularidade de elementos. Um devedor, um credor, um objeto imediato, um objeto imediato. Ponto. Obrigações complexas, aquela em que nós temos multiplicidade de elementos. Se vários forem os objetos, objetivamente complexas. Cumulativas, alternativas. Se vários forem os sujeitos, subjetivamente complexas. Divisíveis, indivisíveis ou solidárias. Nós vamos falar na aula de hoje sobre as objetivamente complexas. Mais precisamente, as obrigações alternativas. Porque se você buscar aí no seu código, a partir do artigo 253, 252, melhor dizendo, o legislador começa a trazer regras específicas da obrigação alternativa. Tá? Faça esse exercício. Pega aí o seu código. Abra lá no artigo 233. Vá olhando os títulos. Vai aparecer obrigação de dar coisa certa. Dar coisa incerta. Obrigação de fazer. Obrigação de não fazer. Obrigação alternativa. Okay? Então, na aula de hoje, nós estamos exatamente neste ponto da lei, obrigações alternativas. Mas nós precisamos entender aqui, a diferença entre as alternativas e a cumulativa, e principalmente a diferença entre a alternativa e facultativa, para depois começarmos a trabalhar as regras das alternativas, ok? Então, obrigações objetivamente complexas, começando pelas obrigações conjuntivas, também chamadas de obrigações cumulativas. Tá? Como o nome sugere, obrigação conjuntiva, cumulativa, é aquela em que nós temos multiplicidade de objetos e todos eles devem ser prestados. Todos eles devem ser prestados, cumulativamente. O devedor se compromete com vários objetos, seja imediatos ou mediatos. Ele pode se comprometer a uma prestação de dar e uma prestação de fazer, não tem problema. Ou ele pode se comprometer a uma obrigação de dar uma coisa e outra coisa. Temos complexidade objetiva. No contexto das obrigações ditas conjuntivas ou cumulativas, o que acontece é que o devedor terá que cumprir com todos os objetos. Ele terá que cumprir com todas as prestações, cumulativamente, sob pena de inadimplência. Se ele deixar de cumprir uma delas, está inadimplente. Ok? Cumulativa, conjuntiva. Veja lá os destaques que faço aqui no nosso slide. Obrigações conjuntivas são obrigações objetivamente complexas, ou seja, tem mais de uma prestação. Ou tendo uma só prestação, tem mais de um objeto mediato, mais de um bem da vida. Todas as prestações devem ser cumpridas, sob pena de inadimplemento absoluto. Cumpriu 90%, mas está inadimplente. Né? As prestações estão ligadas pelo conectivo E. Isso aqui é apenas do ponto de vista didático. Tá? Isso aqui é uma observação. Obrigação conjuntiva, aquela em que as prestações, os objetos estão vinculados pelo conectivo E. Pô, como assim, professor? Você tem que cumprir um E ou outro. Essa é a questão. Tem lá vários objetos, você tem que cumprir um E ou outro, E ou outro, E ou outro. E assim sucessivamente. A depender de quantos objetos existirem. Todos devem ser cumpridos. Exemplos aí que destacam: contrato de empreitada, em que o devedor se compromete a dar o material, prestação de dar coisa, dar o material e fazer a construção. Então, obrigação de fazer. E a mão de obra. Ok?
e uma coisa e outra. Vários objetos, cumulativamente, conjuntivamente. Já as obrigações ditas disjuntivas, ou como aparece no Código Civil, alternativas, são aquelas obrigações em que temos multiplicidade de objetos, mas apenas um ou alguns deles, alternativamente, serão cumpridos. Então, o indivíduo se compromete a fazer uma coisa ou outra. Ou seja, tem vários objetos previstos nessa relação obrigacional, mas nem todos serão cumpridos. Uma das prestações será cumprida alternativamente. Por isso é que, didaticamente, vamos falar que as obrigações alternativas estão ligadas pelo conectivo ou. Eu vou cumprir uma coisa ou outra, ou outra. Assim sucessivamente, a depender da quantidade de objetos que estiverem previstos na relação obrigacional. Ok? Alternativa. Obrigação também objetivamente complexa. Então, nós temos mais de uma prestação, mas apenas uma ou algumas das prestações deverão ser cumpridas. Ou seja, nem todos os objetos previstos na relação contratual serão cumpridos. Nem todas as prestações serão cumpridas. Essa é a distinção da conjuntiva para a alternativa. Imagina lá que eu estou... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique, claque.